Paz do Senhor a todos. Ensinos sobre a transfusão de sangue para a religião das Testemunhas de Jeová. Número 7. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. No Brasil, os direitos de uma pessoa estão previstos no artigo 5º da Constituição de 1988, ou sejam direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O corpo de liderança das Testemunhas de Jeová, infelizmente, proíbe os fiéis de estudarem a Bíblia e aprova somente a literatura produzida pela religião, o que aliena, limita e fere a liberdade individual de fiéis. A Bíblia para as Testemunhas de Jeová tem utilidade só como respaldo de suas doutrinas e para estabelecer contato com pessoas. A proibição de comer sangue, não há nenhuma menção de transfusão de sangue em Levíticos 17, 7 a 14. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Porque a vida da carne está no sangue. Portanto, tenham dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Portanto, a vida de toda a carne é o sangue. Nota: Levítico foi escrito em 332 a.C., portanto, há mais de 2 milênios e pertence à lei de Moisés. O Supremo Tribunal Federal em breve estará decidindo se testemunhas de Jeová podem exigir procedimento médico sem transfusão de sangue. Que a decisão seja sóbria e coerente. Informamos que a lei de Moisés é a 5ª dispensação da Bíblia e o seu tempo já passou. Nós não devemos obediência à lei de Moisés, pois ela já cumpriu seus objetivos e nós estamos na 6ª dispensação, que é o tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo. A Epístola de Romanos foi escrita por Paulo e é considerada o 5º evangelho. Trata da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei de Moisés. O tema central de Romanos é a justificação pela fé. Romanos 6, 14 a 18, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando Jesus veio ao mundo, já veio finalizando as práticas da lei de Moisés, por isso houve incontáveis polêmicas com os fariseus até a abolição da lei na cruz do Calvário. Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Colossenses 2, 9 a 14, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nota: a nossa salvação se realiza pela graça de Deus mediante a nossa fé em Jesus e não estamos debaixo da lei. E assim, concluindo o entendimento do raciocínio, a morte de Jesus determinou o fim da lei de Moisés. Quando os apóstolos deram início à pregação do Evangelho, a mudança das doutrinas da lei mosaica pelos novos ensinos do Evangelho de Jesus, esse tempo de transição causou um grande impacto na mente dos judeus recém-convertidos e sérias controvérsias, pois eles não queriam abrir mão dos ensinos da lei de Moisés e os apóstolos tiveram grande trabalho para ensinarem sobre as diferenças fundamentais entre a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus. Pois muitos judeus que se filiaram à igreja entendiam que a lei de Moisés e a ordenança da circuncisão ainda eram necessárias e acreditavam que os gentios, ou seja, os não-judeus, que quisessem ser cristãos também tinham que seguir esse costume judaico. Paulo escreveu a Epístola de Romanos expondo a lei e a graça. Vamos apresentar os textos que o corpo governante das Testemunhas de Jeová apresentam para a proibição da transfusão de sangue entre os fiéis da religião. Para perfeito entendimento que a Bíblia não proíbe a transfusão de sangue, os textos de Atos 15, 22, 28 a 29, Atos 21 e 25,
foram escritos há mais de 1.900 anos e não existia transfusão de sangue naquela época, e nem a palavra não pode ser acrescentada nos textos de Atos, pois falta com a verdade. Também não existia a religião das Testemunhas de Jeová. Há mais de 1.900 anos, o texto de Atos nos dá a seguinte revelação: Atos 15, 22, 28 e 29 e também 21, versículo 25. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Nota, este texto revela que foi dado ao povo de Deus o encargo de se abster, de comer sangue, carne com sangue, consagrada aos demônios e relações sexuais ilícitas, para nos guardar de saúde física e espiritual. Trata-se de uma orientação, pois as pessoas consagravam carnes cheias de sangue aos demônios e também comiam carne de animais sufocados e consagrados aos espíritos em rituais macabros. Reforçando os argumentos com base na Bíblia, é lamentável retroagir mais de 1.900 anos dos escritos de Atos 15 para a elaboração de uma doutrina surreal, pois nem a palavra transfusão consta dos textos e não tem nada a ver com a realidade dos nossos dias. O sangue é vida e não morte, e a transfusão de sangue já salvou milhões de vidas. Negar a transfusão de sangue às vidas em extrema necessidade é negar a vida e o valor da vida, que é um só. Hebreus 9, 27. Uma pessoa que sofre um acidente grave com severa perda de sangue, se não receber socorro imediato da transfusão de sangue, perderá sua vida. E não podemos esquecer que a vida é preciosa e sem Jesus será de eterno prejuízo espiritual na eternidade. Na eternidade não há perdão por arrependimentos, pois o perdão não está mais disponível na eternidade. Nenhum religioso tem autoridade para determinar sobre a vida e saúde de quem quer que seja. Ora, pregam pela vida ou pela morte de fiéis? Deus é o manancial da vida, Salmo 36, 9, e não respaldo para a morte. Ninguém pode renunciar da vida de ninguém, e o que realmente é gravíssimo é negar a fé de salvação que só há em Jesus Cristo. Nenhuma religião pode violar o direito à liberdade de uma pessoa para conduzi-la ao erro de renunciar da vida que Deus lhe concedeu. Hoje, até os animais recebem transfusão de sangue e têm a vida muito valorizada. Um líder religioso só pode interferir na vida particular de um fiel somente na esfera moral ou espiritual. A vida e a liberdade particular de uma pessoa são invioláveis. Nota, essas orientações de Atos se referem às questões morais, espirituais e de saúde. O que a Bíblia nos revela sobre o sangue de Jesus? Apocalipse 1:5. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Hebreus 13:12. Por isso foi também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Mateus 26, 28. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Conclusão: Jesus pagou com sua vida, pagou com seu sangue o resgate de toda a humanidade perdida em seus pecados. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 10, de 8 a 10. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Atos 4, 11 e 12. Esse Jesus e não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Arrependa-se de seus pecados, creia em Jesus e faça esta oração de salvação falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Religiões, igrejas e obras humanas não salvam. Efésios 2, de 8 a 10.